Bom, gente, vamos começar agora com o uso de mais uma ferramenta do 3D Experience, né, que é a ferramenta do Well Design. Mas antes de a gente abrir essa ferramenta, né, duas coisas elas precisam sempre estar configuradas antes de começar ele, né, para ter toda a funcionalidade à nossa disposição. Uma delas eu já fiz, né, que é como owner do espaço colaborativo, a gente atribui o padrão, né, no Data Setup, isso já foi feito, não preciso se preocupar. Mas tem um outro ponto, né, que a gente precisa colocar, que é as preferências, que é quando a gente entra aqui, ó, preferências, a gente vai lá no drafting, e aí dentro da ferramenta do drafting a gente consegue deixar a seleção do estilo de cotas generativas do Well Design. Onde é que a gente faz isso? A gente vem aqui no App Preference, a gente busca aqui no Mechanical Systems a ferramenta de drafting, clica aqui na ferramenta de drafting, busca lá em Administration, vai ter aqui uma página do Administration, vou buscar aqui Administration, e aí busca aqui, vai estar marcado aqui onde está o Disable, Generative View, Style Usage, a gente vai tirar, né, vai ter que deixar assim sem marcar nada e dar um Apply. Além disso, precisa entrar lá no arquivo de instalação, então vocês vão buscar lá no disco que vocês instalaram o, o launcher, né? A gente vai buscar a pasta da Dassault, entra nessa aqui na B428 Cloud, busca pela pasta WinB64, depois busca por Resources, depois Standard, vai descer aqui um pouco mais lá para padrão, né, que é o Standard, um pouco mais aqui, Generative Parameters, e aí tem um arquivo que eu compartilhei com todos, né, que é o El Generative Style, né, um arquivo XML que precisa ser colado nessa posição. Aí vocês fecham, reinicia tudo, e aí abre novamente o 3D Experience que vai dar tudo certo agora. Com isso feito, né, aí é o que nós temos esse conjunto, né, um conjunto composto de peças feitas de sheet metal, sem problema, né, não poderia ser parte do design. E vamos colocar algumas soldas nessas regiões aqui, aqui também, ao redor aqui do tubo, e também gerar o desenho de fabricação de forma automática. Como é que a gente faz isso? A gente tira daqui, busca o aplicativo do Well Design, ele vai trocar do Assembly para o Well Design. No Well Design, aí eu tenho as peças, eu tenho as minhas conexões de engenharia, né, para a minha montagem, e aí aqui na minha aba de ferramentas, aqui embaixo, eu tenho basicamente a aba do Weld, né? Que ela começa com uma criação, uma permissão de criação, um bundle of welds. Isso é para deixar uma maneira mais organizada, né, para existir as soldas, né? Ele vai fazer o quê, né? Então eu vou colocar aqui, né, vou clicar esse cara, ele vai criar um produto, então no final das contas ele vai acabar criando uma montagem, vamos dizer assim, né, uma montagem das soldas, né? Então aqui eu vou escrever soldas, e ele vai incluir essa montagem dentro da minha montagem geral, né? Então aqui eu tenho aqui o símbolo de montagem de produto, eu abro aqui, vai ter um 3D, a representação em 3D aqui, e aí dentro dessa representação em 3D eu tenho a minha presença no meu primeiro body, né? Um body de solda aqui, né? E aí já está marcado para a gente continuar a inserção do Bundle of Welds. É importante, né, a gente ver que está aqui, ó, então está setado que ele ainda precisa voltar para essa montagem, então a gente clica duas vezes aqui, e agora sim, as soldas vão estar sendo incluídas aqui dentro. Se ele já estiver aqui em cima, marcado como antes, aqui dois cliques aqui em cima, as soldas vão ser incluídas aqui embaixo, tá? Então, é necessário clicar aqui em soldas duas vezes, vai estar aqui já marcado no Weld Bar, e caso não tenha dúvida, clica duas vezes, né? Ou pode vir aqui ao clicar duas vezes dele, você pode colocar Define Work Object, beleza? E aí, a gente pode continuar aqui com a parte de solda, né? Eu vou tirar esse pinagem aqui. E aí é bem intuitivo, tá? Com a parte de solda, eu posso colocar alguns tipos de cordão de solda que estão identificados aqui. Então, cordões que são por meio de fillets, não, cordões filetados. Eu posso colocar algumas soldas de topo, né, que são de face com face. Eu posso colocar soldas que aí necessita de um chanfra, né? Ou uma solda de um lado com chanfra e o outro lado não, que é o meio V.
ou solda entre topos, mas sem presença de chanfros, né? Soldas do tipo flare, que são em cantos arredondados ou cantos chanfrados, e aí você não precisa fazer, não se enquadraria ele numa borda, né? Num canto, e não de fato entre dois topos. Uma solda especificada pelo usuário, caso seja um caminho especial. E o reporte, caso seja necessário do nosso lado, tentar entender que tipo de informações foram colocadas na solda, tá? Esse aqui acaba sendo o comando mais padrão. Então a gente coloca aqui fillet weld, ele vai perguntar em que momento que vai estar essa solda. A primeira coisa que ele vai perguntar é para a gente inserir, caso ele não esteja no weld body, como eu mostrei lá atrás, né? Ele primeiro colocaria, vou colocar aqui para fora, que está duas vezes aqui, por exemplo. O que pode acontecer? A gente clica aqui, ele pergunta: selecione um 3D Shape ou um Weld Bundle para criar o seu feature de solda. Como lá atrás a gente já tinha deixado aqui, clicou duas vezes em cima dele, né, definiu ele como Work Object, quando coloca aqui na solda, ele já está selecionado o Weld Body, e aí as soldas vão ser colocadas aqui dentro. Ok. Quais são os dois tipos de solda que eu posso colocar? Eu posso colocar um cordão contínuo, né, com limites baseados aqui em contornos, ou uma solda descontínua, né, que ela vai ser tracejada em função de um comprimento que você der, e uma quantidade de instância que você colocar. Então, a gente coloca primeiro as duas superfícies, ele vai sempre perguntar se você quiser manter o objeto linkado, porque isso é interessante, porque caso você faça uma movimentação, essa solda vai acompanhar ela. Então, a gente coloca aqui sim, e coloca na outra aqui, por exemplo, que sim também. Pronto, é uma solda daqui para cá, com esse comprimento daqui para cá. Caso eu não tivesse, caso eu quisesse limitar mais ainda a solda dentro desse cordão e eu tivesse outras superfícies, a gente poderia clicar nesses aqui dentro de limites, qual que são os planos que limitam, quais são as linhas que limitam essa solda, e ele vai reconhecer. Nesse caso, ele vai considerar toda a linha de interseção entre esses dois planos como sendo a região de solda. E aí agora eu faço o desenho de qual que é o tipo de perfil que eu tenho. Primeiro vamos dar um preview para vocês verem que ele já faz uma projeção do perfil do cordão, né? Então é um cordão triangular, né, padrão, né, sem você colocar formas convexas ou côncavas. Se a gente quiser mudar essa forma, a gente clica aqui em Shape e pode colocar, por exemplo, convexo. Pode colocar um tanto do offset aqui do convexo, por exemplo, 1 milímetro, e dar um preview. Olha só, ele faz um perfil aqui com o convexo, né? Se quiser fazer o côncavo, a mesma coisa. Olha só, ele inverte para o outro lado, que é um acabamento da solda ali, né? A mesma coisa o tamanho desse cordão aqui está especificado pela garganta de 5 milímetros, mas a gente pode colocar tamanho de perna, né? Então de 5 por 5 ele vai deixar ele vai levar em consideração pelo tamanho das duas pernas aqui dos catetos desse triângulo, né? Ou posso colocar o tamanho da garganta, que ele vai considerar essa medida daqui até aqui o meio aqui mais ou menos, né? Beleza. Vamos manter dessa maneira aqui mesmo, e aí a gente coloca OK, ele já vai criar o cordão de solda, olha só, numa cor mais acinzentada, né? Mas o nosso cordão de solda está aqui. Isso vai valer para qualquer tipo de cordão, né? Então vamos colocar para esse lado de cá um cordão intermitente agora, né? Então ainda dentro do weld body, se eu não mudei, né? Quiser continuar colocando as minhas soldas, né? Ou eu posso criar um novo weld body naquele meu weld bundle lá, né? E aí eu tenho uma solda separada, ou eu posso aproveitar esse mesmo weld body e criar uma solda por cima. Como é o mesmo componente, né? Eu vou aproveitar o mesmo weld body e vou criar ele aqui dessa chapa com essa chapa. Vou colocar aqui um cordão do tipo convexo de 1 milímetro, um cordão um pouco menor, 4, e dar um preview. Aqui é um cordão contínuo, mas vamos deixar ele intermitente, né? Esse intermitente eu vou colocar duas instâncias aqui, por exemplo, ou seja, são somente dois cordões, né? Olha só, dois cordões, levando em consideração o comprimento todo daqui para cá. Ah, não, quero três cordões agora. Eu consigo colocar dessa maneira, dividido igualmente aqui, de acordo com a minha medida. Ah, eu quero que comece por aqui, né, nessa região, e a partir daqui comece a considerar os 10 milímetros. Coloco aqui Start with Weld, e ele começa aqui, e vai tentar projetar o melhor possível esses três cordões aqui iguais, né? Isso vai valer que seja pelo outro lado, né, caso você selecione de um começo para o outro, enfim, é assim que a gente coloca esses cordões intermitentes. A gente dá um OK, olha aqui os três cordões inseridos, tá? E agora eu vou colocar esse cordão contínuo aqui, né? Aqui eu tenho uma chapa que ela já está com presença de chanfro, tá?
E aqui eu tenho uma outra superfície que eu quero tentar incluir a minha solda. Eu vou criar um novo weld body, só para ele ficar destacado aqui do anterior, porque é numa outra peça. E eu vou colocar agora um cordão filetado entre essa superfície e essa superfície. E aí eu tenho aqui, obviamente, o tamanho do meu cordão para respeitar, né? Esse cordão aqui, esse chanfro, ele tem 2,5 milímetros. Eu coloco preview, ele vai preencher. Caso eu coloque superior, por exemplo, 4 milímetros, ele não deixa gerar, porque ele vai ficar superior ao tamanho do meu cordão. Então eu tenho 2,5, caso o cordão seja então inserido pelo usuário, né? Então coloco um OK. Não precisaria de colocar como um cordão simples, né? Só vou fazer esse preenchimento aqui. Não vou colocar tipo de forma, nem acabamento de cordão, etc. Dá um OK e ele preenche aqui um tipo de preenchimento de solda dentro de um canal já especificado, né? Ok, isso feito, né? Então, são comandos bem simples, né, dessa ferramenta, mas a grande sacada dele não é somente a inclusão das soldas, né, e você ter isso destacado na sua árvore de projeto, mas também você, a partir daqui, vir no Drawing, eu vou criar aqui um desenho aqui, desenho de solda, desenho de solda, ele vai criar aqui, a grande sacada, na verdade, é da gente pegar e automaticamente esse cordão de solda aqui, ele já trazer o sistema de cotagem que é bem complexo, né? Então, a gente vem aqui em View Layout, Front View, relembra daquele início, né, da configuração, né? Caso a gente não desmarcasse lá, automaticamente ele ia deixar como default Generative Style e ele nunca perguntaria, deixaria esse campo a gente selecionar, né? É importante deixar toda vez que a gente vai colocar uma vista com essa possibilidade de geração ou não, porque é aqui a gente carrega a biblioteca do Generative Style e busca agora a imagem da peça que a gente quer inserir, né? Então a gente coloca aqui, vamos colocar que a vista frontal seja essa aqui, né? Clico aqui fora. Ele vai tanto carregar de uma maneira mais destacada o cordão de solda, quanto quando a gente for no Annotation, eu vou mostrar para vocês, uma parte do cordão já fica preenchido do simbologia de solda. Vou carregar, dá um pouco devagar aqui, mas pronto, inserido. Tá aqui a indicação do meu cordão, né? Então esse cordão, por exemplo, ao vir aqui em Annotation, busco aqui do lado, né? Clico aqui do lado a ferramenta de cotagem de simbologia de solda. Quando a gente coloca aqui em cima do cordão, olha só, ele já vem o preenchimento automático. Então, com aresta de 4 milímetros, intermitência de 3 instâncias a cada 10 milímetros, em 45 o tamanho do comprimento, que é um cordão desse aqui com acabamento convexo. Ele já veio preenchido aqui, mas eu poderia, normalmente, eu estava brincando aqui um pouco antes, mas ele vem e já está preenchido para nós, né? O que a gente poderia complementar essa simbologia, né? Ah, queria falar que esse cara ele é soldado por TIG, então GTAW, que ele é uma solda vai ser feita em campo, então eu posso colocar aqui no caso. Então eu posso complementar essa informação com poucas outras informações que eu preciso inserir ali no desenho de fabricação, né? Aí vamos continuar aqui, vamos inserir agora uma projeção. Então, eu vou projetar esse cara aqui para baixo, por exemplo, e arrastar um pouquinho mais para cima para a gente ter espaço. Clico aqui duas vezes, arrasta um pouco aqui para a gente ter mais espaço. Olha aqui o outro cordão aqui também, né? O outro cordão, ele vem da mesma maneira, a gente busca aqui a simbologia de solda, clico aqui, olha só. Então, eu vou tirar aqui, vou falar que esse cara não é solda TIG, né? Vou colocar ele em uma solda por ele todo revestido, esse MAW. E dou um OK aqui, por exemplo, e já tem minha marcação em solda em campo, enfim. A mesma coisa para cá. Como é uma solda que ela está inserida, né, ela está inserida dentro de um chanfro, né, a gente pode aproveitar aqui, já está fazendo uma pequena indicação, clico ali também no cantinho, jogo aqui para fora, né, ele já carrega para mim algumas informações. Eu vou desmarcar que esse cara aqui não seja uma solda por fora, né, em campo, e não vou também deixar a especificação aqui, mas ele já trouxe automaticamente, por exemplo, que é uma solda em todo o seu comprimento, né. Então, é isso, gente. É uma ferramenta bem tranquila da gente aprender, né? Acho que o interessante é fazer algumas práticas ali
e trazer e aproveitar um pouco de como incluir essas soldas e organizá-las dentro do espaço de montagem lá, e isso economiza a nossa vida ali para tentar incluir essas cotagens de solda que tem bastante parametrização para isso. Obrigado.